O Batman é um dos melhores heróis das histórias em quadrinhos, e isso é um fato. E como vocês bem sabem, ele utiliza o medo como uma ferramenta contra os criminosos. Ele quer que os seus inimigos o temam, que se sintam desconfortáveis só de saber que o Batman está pela cidade. E tudo isso tem um porquê. Desde a morte de seus pais, Bruce Wayne percebeu que o medo é algo extremamente perturbador e que pode manipular qualquer pessoa. Tanto que em diversas histórias e adaptações, o Homem-Morcego assumiu a sua identidade de herói baseado em seu medo sobre morcegos, pois quando criança ele teve todo o trauma de cair em um poço e ter sido atacado por esses mamíferos voadores. Aí, assim como morcegos lhe davam medo, o Batman criou seu uniforme e sua persona para que desse medo nos bandidos também. O problema é que assim como Bruce Wayne, o vilão Espantalho também é obcecado pelo medo. O bacana é que o Espantalho não usufrui do medo apenas no sentido filosófico da coisa, como no sentido físico também, ao usar seu conhecimento em química para isso. Assista esse vídeo até o final que eu vou mudar o seu conceito sobre esse vilão. Se você não achava um bom vilão, depois desse vídeo você vai achá-lo surpreendente. E se você já gostava dele, você vai sair daqui o amando ainda mais, ok? Quem é o Espantalho? Para que vocês entendam todos os mínimos detalhes sobre o vilão Espantalho, eu vou contar um pouquinho da origem dele. O homem por trás do codinome Espantalho é Jonathan Crane. Assim como vários personagens dos quadrinhos, o Espantalho possui diversas mudanças em suas origens, mas duas delas são minhas favoritas e eu vou mostrar para vocês agora. Nas duas origens, a gente é capaz de perceber como o medo entrou na vida do Jonathan e o porquê dele ser tão obcecado por esse sentimento. A primeira origem que vamos levar em questão aqui é a que nos foi apresentada em Batman Cavaleiro das Trevas de 2011, durante a edição número 13. Na história, o Espantalho prendeu uma garotinha em um quarto escuro. A garotinha então começou a chorar e pedir para que por favor fosse libertada porque ela estava com muito medo. Nisso, o próprio vilão lembrou de seu passado. Vemos que quando ainda era muito novo, o seu pai era um cientista que estava estudando a emoção do medo. O problema é que o homem estava usando seu próprio filho como cobaia. Como parte dos experimentos, o pequeno Jonathan era trancado em um porão escuro repleto de coisas bizarras e assustadoras, enquanto seu pai anotava e examinava os efeitos causados em seu filho. O garoto implorava para sair dali, ele realmente ficava completamente apavorado, mas seu pai ainda o mantinha lá para suas pesquisas. Uma das constatações do homem foi que ele descobriu que o cheiro do suor de uma pessoa com medo faz com que quem esteja próximo entre em estado de hiperalerta. Ou seja, de certa forma o medo pode ser contagioso, digamos assim. Porém, o que importa aqui para nossa história é que durante suas pesquisas, o pai do Jonathan acabou sofrendo um infarto e morreu sentado em sua cadeira. O problema é que o jovem Jonathan ainda estava preso no porão, e agora sem água e sem comida, pois não tinha quem o alimentasse. E assim ele ficou por alguns dias, sobrevivendo ao medo intenso dentro de um lugar pequeno, escuro e assustador, sem nem ter mesmo o que comer. Até que as pessoas da equipe que trabalhava com o Sr. Crane ficaram preocupadas com sua ausência e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram na casa, descobriram o pequeno Jonathan Crane em estado de choque. Eles ficaram horrorizados ao acharem a criança trancafiada naquele lugar obscuro. Então, posteriormente, como resultado desse trauma de infância, Jonathan decidiu que se ele pudesse controlar o medo, nunca mais ele sentiria aquelas coisas ruins. Dessa forma, ele desenvolveu uma obsessão sobre a emoção do medo e se tornou um psicólogo com especialização em fobias. Ele se tornou professor de faculdade, porém foi expulso após usar seus alunos como cobaias para experimentos. Desempregado, ele desenvolveu a famosa toxina do medo, assumiu a identidade de Espantalho e se tornou um super vilão. Além dessa origem que pudemos perceber que é bem intrigante, temos uma outra que também é bem sombria, tá? A história se chama Ano 1 Batman/Espantalho. Nessa HQ, Jonathan Crane nasceu em uma família fragmentada, cara. Seu pai não assumiu a paternidade, sua mãe morreu durante o parto e sua avó queria matá-lo assim que ele nasceu. Porém, a sua bisavó impediu isso e o pegou para criar. Mas não vá achando que a sua bisavó era gente boa, porque não era. Ela pegou o menino para fazer ele de escravo. Assim que cresceu um pouco, ela o colocava para trabalhar na roça e fazer todos os tipos de trabalho completamente sozinho embaixo do sol escaldante. Na escola, ele sofria bullying por ser muito magro. Ele apanhava dos alunos mais velhos e era apelidado como Espantalho.
por conta de sua aparência. Quando queria colocá-lo de castigo, durante a madrugada, sua bisavó o prendia em uma igreja abandonada da família. O lugar era escuro e assustador. E certa vez, ele foi atacado por corvos, deixando o menino ainda mais apavorado. Durante a sua infância, ele percebeu que o medo era poderoso. O medo é capaz de controlar as pessoas e que qualquer um poderia usar isso a seu favor. Ainda jovem, ele se interessou pela ciência e passou a estudar cada vez mais sobre a relação do medo com o ser humano. Então, quando cresceu, ele se tornou um professor na faculdade de psicologia. A partir daí, é praticamente igual a outra história, tá? Ele foi demitido após usar seus alunos como cobaia, criou a toxina do medo e passou a assumir o manto de espantalho. E ó, eu já mencionei algumas vezes aqui nesse vídeo a famosa toxina do medo, né? Para quem não sabe, através de muita pesquisa e estudo de química e psicologia, Jonathan Crane foi capaz de desenvolver uma poderosa droga alucinógena que ele mesmo batizou de toxina do medo. Quando a vítima do espantalho entra em contato com essa toxina, ela alucina e passa a visualizar seus piores medos. A sensação provocada pela droga é tão intensa que na maioria das vezes pode paralisar a vítima de tanto medo, e podendo ser até pior. É capaz também de resultar aí uma parada cardíaca por conta do aumento da pressão arterial. Isso porque o medo causado é exponencial e provavelmente ninguém foi capaz de viver tal nível de medo antes. Dessa forma, a pessoa que sofre a influência da toxina surta de uma maneira inexplicável, simplesmente por puro medo legítimo. A toxina do medo é mais conhecida pelos fãs em sua forma de gás, né? Onde o vilão faz suas vítimas inalarem a droga, causando alucinação de imediato. Porém, existem diversas formas nas quais o espantalho conduz essa sua arma, podendo ser através de métodos de aplicação intravenosa, ou então como spray, ou até mesmo em pílulas. E o mais bacana é que Jonathan Crane vive aperfeiçoando sua toxina, dando upgrades e estabelecendo novas maneiras de utilizá-las em seus planos. Um exemplo foi quando, a partir da toxina do medo, ele desenvolveu o feromônio do medo. Uma vez injetada no corpo da vítima, essa nova droga do feromônio faz com que todas as pessoas que estão próximas à vítima passem a ter medo dessa pessoa infectada, simplesmente por conta do seu cheiro exalado. Mas não para por aí, pois a mente insana do espantalho é capaz de criar inúmeras maneiras diferentes de alcançar os seus objetivos. Certa vez, ele desenvolveu um gás de efeito contrário, onde ele retirava absolutamente todo e qualquer medo da pessoa, fazendo a vítima se tornar destemida ao ponto de arriscar sua vida fazendo coisas insanas e tomando ações imprudentes. Em uma história de 2011, a toxina do medo foi misturada com o veneno do Bane. Dessa forma, a pessoa que injetasse em si essa combinação teria a força monstruosa do Bane e não sentiria medo algum. Quem usou essa mistura foi também o vilão Duas Caras. O problema foi que essa droga não estava 100% completa, então causou um efeito colateral, fazendo Duas Caras sangrar pelos olhos e em seguida desmaiar. O Jonathan Crane também já criou uma toxina que, misturada com técnicas de hipnose, tinha o efeito de transformar a vítima em uma espécie de escravo zumbi, o qual obedeceria todas as ordens do vilão. Isso aconteceu com o jovem Phil, que teve seu pai assassinado pelo espantalho e ainda sofreu com a toxina, se tornando um ajudante contra sua vontade. Existe também a supertoxina 451-A, que é uma versão específica da toxina que foi produzida pelo pai do Jonathan Crane antes dele morrer. Essa droga é muito poderosa e não existem anticorpos para ela. Quem entra em contato com ela pode levar meses para superar os sintomas. Isso porque é muito difícil criar um antídoto para ela. E cara, essas são apenas algumas das várias opções criadas pelo espantalho, tá? Coisas bizarras que o espantalho já fez. No quadrinho número 10 de Batman, no Cavaleiro das Trevas volume 2, Jonathan Crane simplesmente costurou a própria boca para se parecer mais com o espantalho e para ficar ainda mais aterrorizante. A cena em questão é bem explícita e dá uma agonia do caramba só de olhar, cara, nos dando a sensação de insanidade plena. Existe uma história da DC Comics chamada de A Noite Mais Densa, onde algumas tropas de lanternas começaram a recrutar o maior número possível de membros. Com isso, o espantalho acabou recebendo o anel amarelo da tropa Sinestro. Isso por causa da sua grande capacidade de causar medo, já que a emoção que rege os Lanternas Amarelos é justamente o medo. E o Jonathan fez um bom proveito de seus mais novos poderes, tá? Como por exemplo, quando ele enfrentou o Mão Negra, que é o grande antagonista da história em questão. Ele criou um construto de forcado e atravessou o seu adversário com ele. Ele também foi capaz de criar vários corvos para atacarem seus inimigos. Convenhamos, foi bem interessante ver isso acontecer, né? Só que, assim que o problema da história foi resolvido, ele foi desligado da tropa dos Lanternas Amarelos. Porém, secretamente,
secretamente, ele guardou um dos anéis para estudar o seu poder. Então, Jonathan Crane conseguiu criar uma máquina capaz de sintetizar os poderes da tropa Sinestro, sem ter que precisar do anel em si. Ele usou essa máquina para hipnotizar as pessoas e fazer com que elas sentissem um medo imenso após assistir alguns vídeos produzidos por ele. Mas isso não durou muito, tá? Porque o Batman, junto com os Lanternas Verdes, Jessica Cruz e Simon Bess, rapidamente o derrotaram. Um ponto que nos comprova o quanto o Espantalho pode ser um vilão sem escrúpulos é que diversas vezes, em diversos quadrinhos, ele sequestrou crianças e usou suas toxinas nelas. É extremamente cruel vê-lo maltratando os menores, que são submetidos a vários tipos de medo. No arco de histórias conhecido como As the Crow Flies, nós vemos o Espantalho se juntando para trabalhar com o também vilão Pinguim. Acontece que o Pinguim enganou e manipulou Jonathan Crane, fazendo ele se tornar um monstro, o qual ele usou como capanga para alcançar os seus objetivos. Essa versão do Espantalho ficou conhecida como Scary Beast. Ele era alto, muito forte, super resistente e completamente deformado. Uma habilidade surpreendente é que seu corpo era capaz de liberar uma toxina alucinógena completamente poderosa. No final da história, ele foi derrotado pelo Batman e voltou a ser o velho Jonathan Crane comum que nós conhecemos, né? Histórias insanas e assustadoras. A primeira aparição do vilão Espantalho nas histórias do Batman foi no quadrinho World's Finest número 3. A história foi lançada em 1941, 2 anos apenas após a primeira aparição do próprio Homem-Morcego. Então com certeza podemos dizer que ele é um dos vilões mais antigos do Cavaleiro das Trevas. E para ele se manter tanto tempo assim, com certeza é porque ele se destaca, né, cara? Em sua primeira aparição, a história não é tão maravilhosamente boa, até porque na década de 40, né, os quadrinhos não tinham a mesma profundidade e qualidade que possuem hoje em dia. Porém, foi uma história bacana pra época, cara, e que se destacou dentre as demais. O bacana é que, desde o princípio, todo esse conceito do vilão estar relacionado com o medo já existia. Logo na primeira caixa de apresentação, né, o quadrinho nos conta que o Espantalho é o medo encarnado. Além disso, ele já estreou sendo muito perigoso. Logo de cara, ele aterroriza e assassina algumas vítimas. E outra, ele ainda se demonstra ser um excelente lutador, já que diversas vezes entra em combate corpo a corpo com o Batman e com o Robin junto, tá? E ele consegue se sobressair na maioria desses momentos. No final, ele acaba sendo derrotado e vai parar atrás das grades. Porém, o sucesso do personagem foi tão grande que ele continuou sendo utilizado posteriormente também. E ao longo de todos esses mais de 80 anos de existência, o Espantalho possui várias outras histórias que realmente são incríveis. Como, por exemplo, aquela história onde ele costura a própria boca, sabe? Então, o arco se chama Ciclo de Violência, e realmente é bem perturbador, com imagens fortes e acontecimentos surpreendentes. Essa HQ foi publicada durante as edições dos Novos 52 e segue sendo uma das minhas preferidas até hoje, cara. Mas é claro que não fica por aí, né? Existem várias outras histórias formidáveis. Outra bem bacana acontece simultaneamente com a famosa Terra de Ninguém. Na saga Terra de Ninguém, Gotham foi destruída por terremotos, fazendo com que praticamente todos os moradores saíssem de lá, sobrando apenas os criminosos que se aproveitaram para tomar conta aí da cidade. E durante toda essa crise, em paralelo, foi desencadeada a história Medo da Fé, onde o Espantalho é um dos focos principais. E essa história é pesada, cara, porque aqui o Espantalho se utiliza da Bíblia para formular ataques. Nos é mostrado que ele não precisa de toxinas ou produtos químicos para causar medo. Ele é um excelente manipulador. E tudo que ele faz é justificado como um experimento social no final das contas, para mostrar que o comportamento humano é cruel e facilmente vulnerável quando se está com medo. O que nos prova o quão insano ele é, cara, sendo capaz de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. Outra história bem bacana acontece na primeira parte de Batman Cavaleiro Assombrado, que é um compilado aí de 3 histórias de especiais do Halloween. No arco chamado Escolhas, o Batman tem que enfrentar o Espantalho enquanto enfrenta também os seus problemas psicológicos, onde ele começa a se questionar se está apenas perdendo o seu tempo sendo um herói. Só que tudo piora quando o vilão coloca o Homem-Morcego em um labirinto de espinhos regados de toxina do medo. Quando o Batman se corta, a coisa fica feia, cara. Agora, alucinado, ele vive todos os seus piores pesadelos de forma mais intensa ainda. Dúvidas, medo e insegurança invadem a mente do Batman, e enquanto isso, o Espantalho faz o possível para forçá-lo a cair na desgraça. E além dessas histórias, também temos o Espantalho em
vários clássicos do Batman, seja fazendo uma participação como um vilão secundário da narrativa, ou então desempenhando um papel mais importante, né? O Espantalho está presente em O Longo Dia das Bruxas, em A Queda do Morcego, em Batman Silêncio e vários outros quadrinhos super significativos para a trajetória do Cavaleiro das Trevas. Espantalho em diferentes mídias. E meus queridos Hunters, o nosso vilão Jonathan Crane não está presente apenas nos quadrinhos, tá? Como também em vários outros tipos de mídia, como por exemplo, nos jogos. O Espantalho está presente em diversos jogos do Batman, desde jogos antigos até os jogos da Lego e muito mais. Só que temos que dar destaque aqui para a trilogia Arkham, que querendo ou não, faz parte dos jogos mais épicos do morcegão, cara. Em 2009, Espantalho estava presente em Batman Arkham Asylum, e quando ele aparece é fenomenal. Para começar, o seu visual está fantástico. Ele possui uma luva com uma seringa em cada dedo, sabe? Contendo a sua toxina do medo. A luva foi inspirada no vilão dos filmes de terror Fred Krueger. As cenas em que ele infecta o Bruce Wayne com seu veneno são muito boas, porque daí o herói começa a alucinar e ver coisas bem enlouquecedoras e psicodélicas. Aí, o Espantalho só volta a aparecer de fato em 2015 no jogo Batman Arkham Knight, onde dessa vez o Espantalho é o vilão principal de todo o game. Aqui o visual está ainda mais incrível porque tem muito tom realista, sabe? E é nitidamente muito mais assustador. Seu visual, suas ações, o jeito que ele fala, tudo nesse jogo é realmente bizarro, e isso faz dele totalmente formidável. Mas saindo da saga Arkham, em 2013 tivemos o tão famoso Injustice. Aqui o Espantalho não é um personagem jogável, porém ele aparece interagindo no cenário do Asilo Arkham. Quando um dos lutadores dá um golpe especial, o Espantalho aparece e causa danos ao adversário, através de uma cena muito bacana. Mas, em 2017, em Injustice 2, finalmente Jonathan Crane se tornou um personagem jogável, e é muito legal as suas formas de controle, cara. Seus ataques, seus golpes especiais e tudo mais, tudo é muito bacana. Realmente ficou maravilhoso. Sem contar que se você aprende a jogar com ele, cara, você fica apelão demais, na moral. Em filmes, séries, animações, nós também já tivemos Espantalho, tá? Na trilogia dos filmes do diretor Christopher Nolan, o Espantalho foi interpretado pelo ator Cillian Murphy. Na série Gotham, ele foi interpretado por Charlie Theron, que posteriormente foi substituído por David W. Thompson. O personagem também esteve presente na aclamada Batman, a série animada, onde infelizmente aparecem apenas 7 episódios ao longo de toda a animação. Outra série animada em que ele aparece também é Batman, Bravos e Destemidos. Mas enfim, galera, ele apareceu em vários lugares. Eu mencionei aqui só os mais importantes, tá? Mas quase sempre ele está presente nas produções relacionadas aí ao Batman. Isso porque ele é um personagem que realmente se destaca e que realmente merece sim ser reconhecido por todo mundo como um dos vilões mais incríveis da DC Comics. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu espero que eu tenha provado pra você que sim, o Espantalho é um dos vilões mais incríveis dos quadrinhos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!